Bom dia. Hoje são 19 de maio, 9 horas e 48 minutos. Estamos aguardando a presidente da Amazon, professora Rita, que será entrevistada pelos alunos orientandos de TCC, que é a equipe da Daniela, Daniel e Rui. Estamos aguardando a entrada dos alunos e estamos aguardando a entrada da nossa convidada especial. Bom dia, bom dia. Bom dia, professor Suzuki, tudo bom? Tudo bem? Doutora Rita, muito obrigado pela sua disponibilidade. É uma grande honra termos essa oportunidade de entrevistar a senhora, né? A gente vê que o Amazon é um instituto extremamente conceituado. Eu tenho acompanhado na Globo News, no jornalismo, eles utilizam com frequência os dados da Amazon, inclusive recentemente demonstrando que infelizmente o Brasil bateu um triste recorde de desmatamento agora em abril, mais de, 800 quilômetros quadrados, né? Então, a Amazon é uma instituição muito séria, completou 30 anos, né? E eu Isso. quero apresentar para a senhora o Rui, que é o nosso aluno de TCC, né? Na verdade, são mais dois alunos, mas eles estão no trabalho agora, tá? Mas o Rui está representando o trabalho, e aí eu vou pedir para o Rui fazer algumas entrevistas. Por favor, fique bastante à vontade, né? Com a sua autorização, a gente está gravando aqui a nossa entrevista, porque nós vamos utilizar sua fala para colocarmos no nosso TCC, tá bom? Tudo bem, professor, tudo jóia. É um prazer, Rui. Prazer, bom dia. Bom dia, espero poder ajudá-los nesse momento. E, assim, se ficar alguma dúvida para o futuro, eu sei como é esse trabalho de TCC, sempre a gente tem questões de última hora, sintam-se à vontade para entrar em contato no futuro comigo, tá? Ok. Vamos lá. Tá entrando mais um aluno, o Daniel. Bom dia, professor. Desculpa, eu estou no trabalho, tá? Mas correria aqui, eu consegui um tempinho. Ok, Bom dia, Daniel. Bom dia, Muito bem, presidente. Rui. Prazer conhecê-lo. Prazer conhecê-lo também, Daniel. Obrigado. Espero que vocês tenham um bom momento e, como eu falei antes, sintam-se à vontade para entrar em contato comigo no futuro, caso tenham alguma dúvida após a nossa conversa, tá bom? Sim, senhora. Posso fazer um momento de um quebra-gelo rápido aqui? Pode, sim. Vocês estão aceitando o currículo? Olha, a gente tem um banco de dados, a gente tem um banco de currículos e a gente sempre busca eles, assim, a gente aceita, assim. Manda para a comunicação, amazon.org.br e eles encaminham para mim para que a gente distribua para os pesquisadores. Eu não sei se vocês querem que eu faça um resumo breve do que é o Amazon ou se vocês querem partir direto para as perguntas. Eu acho assim que seria. Ontem a gente estava discutindo sobre algumas perguntas que a gente poderia fazer para a senhora, né? Mas antes de apresentar as perguntas, a gente gostaria que fosse uma conversa fluida, em que a gente começasse a falar a sua experiência com o Amazon, porque às vezes a gente lendo, a gente não tem a real noção do que é a organização, né? Apenas lendo. Então, queria que a senhora fizesse uma introdução para a gente sobre o que é o Amazon, enfim. Tudo bem. Isso também, licença, isso também já estaria como a nossa primeira pergunta, né? Primeiramente, deixar a doutora Rita você à vontade para falar, mas já seria a nossa primeira abordagem, que a gente queria saber qual é a sua experiência, como é ser a presidente dessa empresa. Tá sendo um grande desafio. Eu só fazer um resumo aqui do que é de onde é que eu parti para até chegar no Amazon. Eu sou engenheira agrônoma, sou baiana. Eu fiz um mestrado em economia em Viçosa, Minas Gerais. E a partir desse mestrado, eu tive contato com um pesquisador do Amazon, que hoje está nos Estados Unidos como professor, que era o Eugênio Arima. E
através desse contato, eu usei os dados da pesquisa feita com ele em campo para a minha tese de mestrado, tá? Quando eu acabei, eu estava iniciando o doutorado fora, e aí em 2004 eu fui convidada a vir trabalhar no Amazon para cobrir o buraco que ele deixou na saída dele. Tá? Entrei como consultora, depois como pesquisadora assistente, 3 anos depois pedi para sair para fazer um doutorado em Michigan. Fiquei 8 anos fora, entre doutorado e pós-doutorado, e quando eu voltei, eu nem pensava em voltar para o Amazon. A pessoa. Parece que deu uma pequena travada. Parece... Então, quando a gente. Quando eu decidi. Professor, até onde o senhor conseguiu ouvir? Alô, Rita, deu uma pequena destravada quando você disse que estava indo para... Você fez o doutorado em Michigan, e quando você voltou para o Brasil, você nem pensava em entrar na Amazon. Foi até aqui que nós ouvimos. Isso. Tá. Então, eu não pensava em retornar ao Amazon, porque a gente tem essa política no Amazon de deixar as pessoas voarem e voltarem com seu conhecimento, de forma que elas continuem contribuindo para a Amazônia nas diversas instituições, sejam acadêmicas ou de pesquisas, filantrópicas, o que for. E aí, nesse momento, o Amazon estava com uma vaga aberta, justamente no tema que eu gosto. Assim, se você me chamar para falar de pecuária, eu vou passar 2 dias conversando com você, porque eu gosto, eu já morei no campo, morei em assentamentos, justamente para entender a relação da pecuária com assentamentos rurais. E aí eu aceitei essa vaga, quer dizer, submeti, fizeram uma proposta, eu aceitei e voltei ao Amazon como analista. Nesse mesmo período, a gente estava trabalhando no planejamento estratégico. O Amazon trabalha com planejamento estratégico de 5 anos. Então, o que a gente quer até 2025, a gente já tem elaborado. Tá? E, nesse momento, a nossa diretora executiva já estava há 7 anos no cargo e pediu para sair para conduzir a pesquisa dela. E outra grande característica do Amazon é que, enquanto a gente é diretor executivo, não quer dizer que a gente é só diretor executivo, a gente soma as nossas funções. Então, eu continuo como pesquisadora adjunta, pesquisando na área de pecuária na Amazônia, e adicionei, junto com a diretora administrativa, a esse cargo da direção executiva. Tá? E aí é um desafio pelo período que a gente está vivendo, não só no contexto político, que tem uma perseguição, vamos dizer assim, aos estudos na área ambiental, o fato da gente trabalhar como monitor independente, que tenha esses dados independentes mensalmente. Como o professor Suzuki falou, essa semana a gente lançou os dados do Sistema de Alerta de Desmatamento, que a gente chama de SAD, foram 772 quilômetros quadrados. Em 10 anos, no mês de abril, considerando o mês de abril, esse foi o mais alto. E outro ponto que nos chamou a atenção foi o fato do Amazonas ter sido o primeiro no ranking. Então, o que está acontecendo no Amazonas? Aí volta porque eu gosto de fazer pecuária, né, grilagem. Então, a gente tem que pesquisar o que está acontecendo em Apuí, Lábia. A nossa missão é tentar incluir. Me avisem quando vocês estiverem vendo, por favor. Tá ok. Pronto, tá? Eu não vejo vocês. Eu não vejo vocês agora.
conexão. Acho Agora que não aparece para mim. Tá. a conexão já Deixa eu tá, voltar lá. mais estável. Já tá dando para ver direitinho a sua tela. Tá mais estável, né? Tá ótimo. Então, vamos lá. Eu tô botando tela cheia e ele não tá ficando. A senhora pode aumentar lá embaixo o percentual onde Ai, tem. meu computador está Pronto. horrível, gente. Desculpa. Certo. Vocês conseguem ver direitinho? Sim, Sim, Conseguem ver? sim. Tá. sim. Então, assim, só para fazer um resumo das nossas atividades e impactos, o Instituto, como o professor falou, ele tem 30 anos, foi sediado aqui em Belém, está sediado aqui em Belém, foi fundado aqui e a gente nunca teve nenhuma outra sede em outro lugar. Hoje a gente tem uma funcionária em Santarém, que trabalha justamente com unidade de conservação na região da Calha Norte, mas ela só está morando lá e a gente não tem nenhuma sede. A nossa missão, redefinida nesse planejamento estratégico até 2025, é promover conservação e desenvolvimento sustentável na Amazônia, e a gente faz isso através de estudos, a gente faz de tudo para, além dos relatórios internos, a gente publicar também em revistas renomadas internacionais, porque a gente sabe que ciência é o que vale, e esse reconhecimento nacional e internacional em revistas de grande aceite, de grande reconhecimento, são importantes para validar os nossos estudos. Também a gente desenvolve trabalhos de apoio à formulação de políticas públicas, e a gente faz questão de disseminar os resultados de forma ampla, para que toda a nossa base de dados seja transparente e para que todas as nossas conclusões tenham conhecimento de todos. Além disso, como eu falei, eu sou fruto dessa formação profissional do Amazon, que a gente cria para que as pessoas tenham asas. Então, a gente incentiva muito os nossos funcionários, estagiários, de que eles façam investimento em pós-graduação, mestrado, doutorado, dentro ou fora do país. E durante esse processo de saída, a gente faz o desligamento das pessoas para que elas continuem tomando suas decisões e continuem fazendo o melhor pela Amazônia. A estrutura do Amazon hoje, ela está dividida em eixos temáticos, então nós temos 5 principais coordenadores, cada um lidera um desse eixo. O monitoramento da Amazônia é o que vocês mais ouvem falar, que é esse do sistema de alerta de desmatamento, que a gente, além do sistema de alerta de desmatamento, a gente tem dados de degradação florestal, tem o CIMEX, que dá dados de exploração madeireira, que inclusive foi lançado a semana passada, e a gente atualiza os dados de estradas não oficiais. Para isso, a gente usa imagem de satélite, tá? E nós temos uma equipe de jovens pesquisadores, a maior equipe que a gente tem está em torno de 13 pessoas hoje, atuando nesse eixo. No total, o Amazon hoje tem 45 pessoas, tá? A equipe Floresta e Comunidade, eles atuam no fortalecimento da gestão ambiental e na economia de baixo carbono. É uma equipe que está bastante em campo, principalmente essa da Calha Norte, que eu acabei de falar que a gente teve a necessidade de colocar uma pessoa em Santarém. A equipe de mudanças climáticas trabalha principalmente com a elaboração de estudos e apoio das políticas públicas estaduais e federais voltadas para a redução de emissões provenientes do desmatamento. A de Direito e Sustentabilidade busca o aumento da eficácia do combate aos crimes ambientais e ampliação da regularização fundiária. Vocês provavelmente também estão vendo muitos dados liderados pela pesquisadora Brenda Brito sobre esse tema. E a de Política e Economia, ela avalia e subsidia políticas públicas para promover o uso e a conservação dos recursos florestais da região amazônica. Basicamente, a nossa forma de trabalhar, ela segue esse gráfico aí, que a gente mede quais são os problemas, quantos quilômetros quadrados de desmatamento existe. A gente analisa qual o impacto disso, a gente informa a transparência e a divulgação dos dados, a gente usa esses dados para promover a mudança
de comportamento, e muitas vezes a gente compartilha esses dados com órgãos municipais, estaduais, no passado até federais, para que eles sejam úteis para avaliar qual é o impacto que a gente queria chegar, né? Então, ele avalia o impacto, ele usa os dados, vão em loco, no caso do monitoramento, já aconteceu durante o programa Municípios Verdes, da gente enviar os dados para os municípios, alguns ainda fazem parte disso atualmente, eles usavam os dados e buscavam multar ou chamar atenção, ou descobrir, muitas vezes não se sabe nem quem é o responsável pelo problema, e a partir daí a gente avalia qual é o impacto da nossa atuação. Então, hoje a gente busca a redução do desmatamento, a gente busca a consolidação de unidades de conservação, a gente busca a regularização fundiária, de forma que as práticas ilegais não sejam mais existentes na Amazônia. Alguns exemplos do que a gente faz, como vocês sabem, tem os alertas mensais de desmatamento e degradação florestal, temos dois relatórios anuais de exploração madeireira, tem um estudo que eu lidero, que é sobre a pecuária na Amazônia, e aí a gente entende qual a relação da pecuária com o desmatamento, onde os frigoríficos estão atuando e quais estão, de fato, seguindo os acordos com o Ministério Público Federal. Então, a nossa ideia no futuro é tornar isso mais visível para o consumidor, porque, assim, uma das nossas descobertas durante o nosso planejamento estratégico era que a gente estava muito voltado para a parte do governo e para a parte daquelas pesquisadores que entendem o que a gente fala. Então, a nossa linguagem não estava chegando aos jovens, aos consumidores. Então, não somente para a pecuária, a ideia é criar plataformas de forma que os consumidores entendam qual a origem da sua carne, da carne que ele está comendo, qual o impacto disso na floresta e qual o impacto do desmatamento na saúde das pessoas, por exemplo. A gente, aqui é o que eu te falei da parte de gestão ambiental, a gente faz treinamentos em campo e a gente envia, e aí se a prefeitura, a gente já fez no passado, eles vão em loco identificar se o desmatamento de fato ocorreu e se ocorreu, quem é o responsável para que eles possam tomar as sanções legais. Na Calha Norte, a gente trabalha com a gestão de áreas protegidas, a gente foi responsável pela criação de várias áreas protegidas naquela região. Tá? Alô, E doutora, aí deu uma a pequena gente travada. Parece que normalizou agora. trabalha com a formação de agentes ambientais comunitários, com a formação para coleta extrativista, então a gente termina empoderando as pessoas na pecuária, na gestão ambiental. Travou na Calha Norte ou na gestão ambiental? Na gestão ambiental, doutora. Tá, na gestão ambiental a gente trabalha com treinamentos e também com a disseminação dos resultados por municípios, para que os municípios possam, de fato, identificar quem são os causadores daquele desmatamento ou degradação e possam seguir com as tomadas de decisões legais. Então, a ideia é identificar e evitar que mais desmatamentos ocorra naquela região. Então, vários municípios foram treinados ao longo da última década, vários gestores, secretários do meio ambiente, funcionários da Secretaria de Meio Ambiente, às vezes até prefeitos, para identificarem como é que eles poderiam atuar, de fato, em campo. O próximo que eu estava falando era o da Calha Norte. O da Calha Norte são várias... Aquela região é formada por uma área,
Na verdade, é um conjunto, um mosaico de áreas protegidas. E lá existem várias comunidades quilombolas, ribeirinhas tradicionais em geral, e a nossa atuação, junto com outras instituições lá, visa empoderar, fortalecer a atuação dos próprios comunitários na região. De que forma? A gente tem programa de formação de agentes comunitários, agentes ambientais comunitários, a gente tem programas de formação de agentes de turismo sustentável, a gente tem programa de formação de grupos extrativistas, onde eles vão trabalhar o seu produto da floresta, de forma que não tenha atravessadores e eles recebam mais pelo trabalho deles. Um tema bem recorrente que a gente tem trabalhado atualmente, e aí é uma dica para a galera mais jovem, é ficar de olho na questão da restauração florestal, porque todos os dados que a gente tem até hoje são de desmatamento. Então, o próprio INPE, se ele detectou um desmatamento primário em uma região em 2020, aquela região, no próximo ano, ela já não é mais contada como desmatamento, mas ela também não é contada como reflorestamento. Então, no próximo ano, você adiciona desmatamento ao que foi feito anteriormente, mas os dados de restauração florestal ainda não estão sendo muito disseminados e também avaliados. Então, o Amazon hoje tem uma equipe trabalhando com isso e a gente tem várias publicações nesse tema. Vocês estão me ouvindo ou bloqueou de novo? Não, estamos ouvindo bem, doutora. Ótimo, bem, perfeito. tá bom. Já estou acabando, gente, para a gente passar para o... E a questão da situação fundiária, a gente quer entender quantos por cento de áreas na Amazônia estão sem definição fundiária. Por exemplo, eu botei aqui o do Pará, em 2016 eram 33% do estado sem definição fundiária. Essas áreas pertencem ao estado, algumas vezes ao governo federal, e elas estão sendo alvos de grileiros. Então, hoje há uma MP sendo em curso aí com o governo federal, de que você, a partir de 2018, se eu não me engano, se você conseguiu um pedaço de terra, entrou um pedaço de terra até 2018, e ela tem até, sei lá, 1.000 hectares, não lembro o número agora, você pode entrar com um pedido de regularização fundiária daquela região. Então, se a gente ficar sempre mudando essa informação esse ano, atualmente o ponto de corte é 2012, se a gente ficar mudando para 2016, 2018, sempre a gente vai ter essa ideia de que eu posso me apropriar da terra pública que pertence ao povo brasileiro para depois me beneficiar desse custo dessa terra. Então, o ideal hoje é identificar toda a situação fundiária da Amazônia, identificar se é do Estado ou em área federal, e identificar qual o melhor uso. É uma área para uso sustentável, uma área para unidade de conservação permanente, uma área para uma resex. Então, o ideal é fazer um estudo de todas essas regiões. Esses são os principais trabalhos principais formas de disseminação do nosso trabalho. Aí, se vocês tiverem perguntas, eu estou disponível, gente. Desculpa, tomei muito tempo de vocês, né? Não se preocupe, doutora, foi muito bom. Inclusive, era uma das perguntas que a gente tinha separado, que era se a senhora pudesse falar um pouquinho dos projetos que vocês já têm, né, já estão realizando, inclusive a senhora abordou muito bem, e a gente também queria saber se já existem projetos futuros que já estão em planejamento. Futuro para uma instituição não sem fins lucrativos é algo muito curto, né? Uhum. Então, assim, o projeto mais longo que a gente tem hoje vai até 2023, talvez 2025, que está para ser aprovado. Então, esses projetos estão dentro desses eixos temáticos, tá? Os principais problemas hoje da Amazônia envolvem a questão da regularização fundiária, do desmatamento voltado para a pecuária, do desmatamento relacionado à grilagem. Então, quando a gente escreve um projeto, ele está direcionado para os principais problemas da Amazônia, mas a gente sabe que a captação de recursos é constante. Uhum. Por sorte, está dando certo até hoje, há 30 anos, mas é muito difícil. Entendi. Doutora, vamos lá.
outra questão que a senhora que a gente pegou na sua fala, né? Que a gente anotou aqui é a relação justamente com esses fundos diários, né? Como a senhora estava comentando, que eles se apropriam, né? Pegam a terra e a senhora falou que tem até tal data, a quantidade de até 1.000 hectares, né? Para eles se regularizarem. A gente queria saber se essa relação com eles é boa, se realmente muitos tentam entrar em contato e fazer essa regularização, ou então ainda precisa de vocês verem que ocupou e dar uma cobrança em cima para eles chegarem, virem regular com vocês. Como é que é a Não, relação com eles? a gente não faz regularização, né? Isso é o Instituto de Terras aqui no Pará é o ITERPA, o Instituto de Terras do Pará. Existe uma lei que tem fragilidades e que ela está sendo modificada hoje. Uhum. Quando a gente fala que as pessoas estão invadindo essas terras públicas, a gente está falando de grileiros, que muitas vezes são laranjas de pessoas muito ricas no sul e sudeste do Brasil. Então, a gente não consegue nem alcançar quem são essas pessoas. Assim, eu estou falando numa linguagem muito simples, mas se a gente for falar dessas pessoas, a gente vai chamar de bandido mesmo, de corrupto, porque eles estão roubando terra pública. Tá? É uma terra que abriga uma biodiversidade muito grande e que a forma mais fácil para eles se apropriarem termina sendo a formação de pastos. Então, eles passam com o correntão e fazem uma derrubada e dizem, olha, eu cheguei. É como se você chegasse numa casa abandonada, porque o dono não está cuidando bem, entrasse e só varresse o chão e dissesse, só varresse o chão não, tipo, derrubar uma árvore não é só varrer o chão. Você desse uma maquiada na casa e dissesse, olha, eu maquiei a casa agora é minha. E aí essas pessoas não querem aparecer, a gente não tem contato com eles, as poucas vezes que a gente ouve falar deles, os nomes dos verdadeiros são em reportagens investigativas, e aí seria importante vocês olharem o site do UECO, oeco.org.br, e também o Repórter Brasil, que tem feito bastante reportagens nesse tema. Entendi. Doutora, outro ponto que a gente separou aqui para estar perguntando para a senhora é que a gente queria que você falasse um pouquinho sobre um fundo, né, o Fundo Amazônia, né, que é financiado pela Noruega e Alemanha. Se vocês ainda recebem esse fundo, porque a gente não viu até quando, a gente não achou até quando vocês estavam recebendo, se ainda estão ou não estão. A gente queria saber um pouquinho sobre o fundo. Tá, o fundo, a gente está no terceiro projeto financiado pelo fundo, tá? Entraram os recursos para a continuação, manutenção das atividades. Obviamente que houve um atraso de entrada desses recursos, e por isso a gente vai ter que pedir uma extensão do nosso projeto, mas ele continua em curso, e é justamente voltado para aquele eixo que eu mostrei, o trabalho de treinamento do pessoal, de ida a campo, de ensinar o pessoal, muitas vezes, a identificar quais são as áreas que estão degradadas, que a gente mostrou no mapa, porque não é só a gente mandar o mapa, a gente precisa treinar essas pessoas para que elas saibam usar os equipamentos, o próprio computador, GPS, para que elas consigam chegar na área que a gente identificou. Tá? Então, a gente ainda tem o nosso Fundo Amazônia, nós estamos no terceiro projeto, e o primeiro começou há pouco mais de 10 anos. Entendi, ok. Outra questão que a gente tinha separado, que é justamente nessa parte financeira também, que como também está sendo, né, principalmente por causa da pandemia também, né, os outros tipos de gente que financia, né, que ajuda financeiramente vocês, em relação ao governo, ou então outras empresas que fazem esse financiamento, que fazem Os ajuda financiamentos, financeira. Sim. Os financiamentos continuaram em curso. A gente teve que redesenhar alguns projetos de campo, porque em alguns casos, não, em todos os casos por causa da pandemia, e em alguns casos porque, além da pandemia, as próprias comunidades pediram para se resguardarem e não queriam pessoas de fora. Então, a gente teve que redesenhar, pedir extensão, colocar todos os equipamentos dos nossos funcionários em casa. A gente está em trabalho remoto ainda.
mas a gente não perdeu nenhum financiamento. Assim, todos que estavam contratados, eles continuam em curso e a gente continua gerando produtos. Foi mantido, né? Foram mantidos e alguns novos surgiram voltados para a situação da Covid, né? Então, a gente investiu em moldings, principalmente para as pessoas que estão trabalhando em casa. A gente investiu em apoio psicológico com esse recurso. Então, todas as pessoas do Amazon têm acesso a apoio psicológico remoto, 4 sessões por mês. A gente investiu também naquelas regiões da Calha Norte que eu falei que as populações pediram para que a gente não fosse, os recursos que a gente economizou de viagens, a gente converteu em cestas básicas e insumos para a confecção de máscaras e enviou todos para aquela região. Bom, outra pergunta que a gente também já queria abordar, que era o impacto, né, na sociedade. A gente já vê nas publicações da Amazon sobre a Calha Norte, sobre todo esse preparo que vocês fazem com a população de lá. Tem mais alguma área, ou então algumas outras áreas que têm esse impacto tão forte também na sociedade, vocês prepararem, ensinarem para eles conseguirem observar, verem o que está errado, o que eles precisam fazer? Tá, na região do Eliseu, Paragominas, esqueci o nome dos outros 2 municípios, a gente tem um trabalho também de campo muito forte, que além da gestão ambiental, que é esse voltado para o Fundo da Amazônia, a gente também tem um trabalho de mapeamento de áreas em regeneração, que é o trabalho de reflorestamento, né? Uhum. E aí, esse trabalho também tem muitos anos que é feito na região. Se a gente for falar como um todo, no caso da pecuária, o impacto da pecuária é na Amazônia inteira, então afeta todos nós aqui da Amazônia. Os resultados que a gente publica termina ajudando em políticas públicas e também em tomadas de decisão. Vários varejistas europeus entraram em contato conosco e queriam entender quais eram os frigoríficos que eles indicaram para a gente quais eram os frigoríficos de onde eles compraram, e se esses aí estavam assinando o TAC, seguindo todas as regras, e se não, eles deixaram de comprar. E aí outras instituições usam os nossos dados também, da pecuária e do desmatamento, para cobrar soluções visíveis, tá? Então, assim, não é só voltado para a Calha Norte, do Nordeste paraense, a gente tem um trabalho como todo voltado para a Amazônia Legal, contando os 9 estados, e os trabalhos de campo são mais pontuais porque essas regiões muitas vezes servem de piloto para que a gente estenda para outras localizações, como é o caso de Paragominas. O trabalho feito lá já foi para Rondônia, já foi para Mato Grosso, já foi feito em Mato Grosso e Rondônia. E o trabalho da Calha Norte, ele tem se disseminado ao longo desses anos de forma a ter ajudado na formação desses mosaicos de unidade de conservação. Ok. Outra questão que nós pontuamos também seria mais sobre a estratégia empresarial, né? A visão de vocês para o futuro, se vocês já têm alguma meta estabelecida, né? Como a senhora falou, vocês já têm até 2025, né? De planejamento já. Como é que estão essas metas em questão de estratégia empresarial mesmo? A gente tem alcançado as metas, porque a gente trabalha com as necessidades financeiras, tá? A gente não tem fundo de caixa. Oi, Daniel. Eu vou ter que me ausentar aqui da reunião, então vou ter que voltar para o trabalho, beleza? Sem Tudo problema. bem, tá Muito joia. obrigado, tá? Nada, até mais, Daniel. Nada. Tá, a gente trabalha com um planejamento econômico, uma necessidade econômica anual, tá? Então, o fluxo de caixa de 2021 está fechado, de 2022 a gente está trabalhando nele, vendo as necessidades e captando recursos. Então, como a gente não tem fins lucrativos, a gente sempre entende que a gente tem que manter aquela captação de recursos de acordo com a quantidade de pessoas que trabalham conosco.
e a gente busca chegar nesse número ao longo do tempo. É um trabalho de curto prazo mesmo, tipo, 2021 a gente conseguiu já bater a meta, está fechado, a gente consegue pagar a folha, consegue fazer o trabalho, consegue dar os resultados até dezembro de 2021. Aí, a partir de janeiro de 2022, a gente já está trabalhando, então a gente termina trabalhando ano a ano o orçamento necessário. Então, a gente tem projetos até 2023, como eu falei, mas esse projeto vai estar em 2023, ele não cobre toda a nossa necessidade. Então, é um trabalho diário de captação de recursos. Compreendi, doutora. Outra questão que a gente pontuou aqui foi algo que a senhora já falou, né? Nós na realidade, eu já compreendi bem, mas para a pessoa dar uma reforçada também, para os meus colegas também darem uma olhada depois que está sendo gravado, é em relação ao funcionamento da pandemia, né? Que a senhora comentou que todos estão trabalhando em casa direitinho, estão tendo acesso, né? A psicologia também, né? A senhora deu uma comentada sobre a relação do funcionamento de vocês durante a pandemia. Tá, só tem uma aqui em Belém, e colocou todos em trabalho remoto. Essas pessoas em trabalho remoto, 100% trabalho remoto, né? Quem apresentou necessidade de equipamentos móveis, internet, a gente providenciou para todos. Então, assim, cadeiras, mesas, monitores, no break, computador, a gente providenciou de forma que todos mantivessem o seu trabalho em curso. Doutora, travou um pouquinho, doutora. Além disso, nós percebemos Doutora? em algum momento que as pessoas estavam começando a diminuir Alô, doutora Rita, deu uma travada. Oi? Deu uma travada, doutora. Gente, hoje nem o modem está ajudando a gente. Que agora Oi, voltou. Rui, oi, professor. Oi? Oi, eu estou tentando voltar. Voltou? Voltou. Ela caiu. Aí caiu. Eu acho que a internet dela é que está com problema, né? Sim. Foi. Da minha parte está tudo normal. A sua também está normal. Está voltando. Voltou. Voltei? Pronto. Voltou. Eu saí porque deu uma travada aqui e não conseguia falar. Estava falando do trabalho remoto. Você conseguiu ouvir até onde, Rui? A gente conseguiu ouvir a partir do momento que a senhora falou bom dia. Depois disso, a gente não ouviu mais nada. Não faz isso comigo. Não, brincadeira. Nós faremos até a parte que a senhora falou que conseguiram disponibilizar para todos essa internet, móveis que eles precisavam para fazer esse trabalho remoto. Isso. Móveis, monitores, computadores, no breaks. E aí a gente percebeu em algum momento que a produtividade estava caindo, entrou em contato com algumas instituições parceiras para entender como eles estavam lidando com isso, e eles indicaram que estavam dando apoio psicológico. A gente também entrou nesse apoio psicológico remoto, tá? Então a gente tinha uma coach que a gente conversava a cada 15 dias para entender como é que as pessoas estavam se sentindo, até para entender as demandas, o que é que aquelas pessoas que estavam se sentindo bem estavam fazendo, para a gente tentar copiar. Eu gosto de fotografia, eu gosto de música, eu gosto de plantar. Então, a gente manteve a interação nesse primeiro momento da pandemia, tá? Chegou um momento que algumas pessoas diminuíram a produtividade de tal forma que elas pediram para voltar. Então, em setembro do ano passado, a gente permitiu que algumas pessoas voltassem, tá? Essas pessoas que voltaram, a gente fez todo um planejamento de forma que não tivessem mais de 2 pessoas na mesma sala, e são salas amplas.
gente Que travou fez novamente. um polo, né, de álcool, troca de sapato. Nossa, tá horrível hoje. Voltou? Voltou, doutora. Voltou? Tá. Para as pessoas trabalhassem, foram 11 pessoas, tá? E enquanto deu até a gente ter esse aumento na segunda onda, a gente manteve o escritório aberto para essas pessoas. E agora, em junho, a gente vai voltar a fazer um teste com o retorno dessas mesmas pessoas, que elas voltaram a reclamar de baixa produtividade, mas a gente segue todo um protocolo. Antes dela retornarem ao escritório, a gente faz o teste de Covid, inclusive a gente barrou algumas pessoas que estavam com vírus ativo e assintomáticos. Algumas pessoas descobriram que tinham tido o vírus e também não sentiram nada. Então, assim, foi importante ter feito isso e foi importante ter dado essa abertura para que eles retornassem ao escritório para ajudar na saúde mental deles também. Então, isso que a gente tem feito. Com certeza. Doutora, eu acho que... Tá, e Rui, deixa eu só compartilhar. Doutora, eu tive a oportunidade de fazer uma consultoria para a Amazon sobre aqueles manuais de procedimentos. Eu até tinha comentado com os alunos que a Amazon foi uma das empresas mais organizadas que eu já havia trabalhado. Então, eu queria, assim, muito parabenizar a organização, mesmo porque a Amazon, ela passa por auditorias internacionais. Então, é uma das empresas mais sérias. Isso. E eu percebi também, viu, doutora, que as funcionárias, né, porque a maioria são do sexo feminino, elas são extremamente comprometidas, vestem a camisa. Eu senti, assim, um clima organizacional muito positivo, né? Então, eu queria parabenizar, né? Obrigada. Eu queria fazer um comentário que é o seguinte: eu tive a oportunidade de assistir a live por ocasião dos 30 anos do Amazon, na qual fui convidado a comentarista Miriam Leitão, que ela participou da live. Não sei se a senhora participou dessa live, né? Não, foi o Paulo Barreto e o Beto Veríssimo que falaram com ela, né? Exatamente. Então, e aí ela deixou muito claro que esse governo atual que aqui está é um governo que não pensa a questão ambiental. E a gente vê que a imagem do Brasil lá fora é péssima. Nós já estamos vendo movimentos na Europa de supermercadistas que não querem mais nem comprar os produtos brasileiros por conta da imagem ruim que o Brasil tem. Uhum. Né? A minha pergunta é, a senhora acha que dá para reverter essa imagem como está, né? Porque eu, sinceramente, esse ministro Ricardo Salles, eu acho que é o pior ministro do meio ambiente que nós tivemos nos últimos anos, né? A minha pergunta é como é que vocês veem isto, né? A questão política interferindo, né, nessa questão. Para reverter do jeito que está, não dá. Ou eles fazem uma mudança radical de ideologia, de comportamento mesmo, ou a gente está entrando numa crise de longo prazo, tá? Porque não somente os varejistas, mas os governos também estão começando a falar em boicotar o Brasil. E a gente, assim, está vendo o resultado desse governo não somente na questão ambiental, mas na questão, aí vai para a reputacional, né, do Brasil, mas na questão da própria pandemia, como a gente está lidando com isso. Então, isso deixa a gente lá fora muito mal visto. Assim, eu morei fora, os meus amigos que estão lá, eles me ligam, ficam horrorizados, eles falam, Rita, as notícias que estão chegando aqui são as piores possíveis, eu estou preocupado com você. E é para preocupar a próxima geração, é para preocupar o Rui aí, que é mais jovem, que está formando, sabe, os demais colegas, porque a gente não sabe o que vem pela frente, a gente está desmatando além da conta, a gente está falando em mudança climática, a gente está falando em chegar num ponto que a gente não consiga mais ter um retorno, né, o tipping point, e se a gente continuar com esse discurso de tapar buraco, a gente não vai para frente, não. Ou a gente muda o discurso, ou a gente muda o governo.
tá? Porque do jeito que vai, a crise nossa vai deixar de ser uma crise de pandemia, vai virar uma crise econômica que a gente não vai ver o fim. E assim, eu tenho medo do futuro da minha filha de 5 anos, porque eu não sei o que vem pela frente por conta de todo esse discurso de ódio, todo esse negacionismo, toda essa polarização, porque a gente vive num mundo globalizado. E a China é um dos principais mercados do Brasil, os Estados Unidos também importam muitas coisas. E a gente se comporta desse jeito, como se a gente não precisasse de ninguém. E o meio ambiente, assim, é só para fechar, voltando para a minha área, que é a pecuária, a gente não está falando em diminuir a produção econômica na Amazônia, a gente está falando em aumentar a produtividade. A gente tem um boi por hectare, e no sul do Brasil chegam a 7 bois por hectare. A gente tem 17 milhões de hectares de pastos degradados que poderiam ser utilizados hoje para plantios de soja, de pasto, criação de boi. Então, você aumentaria a produtividade sem precisar derrubar uma floresta sequer. Então, esse discurso que leva à grilagem, que leva ao desmatamento, não ajuda em nada e não é necessário economicamente. Entre 2004 e 2012, toda a política de comando e controle que foi eficaz no meio ambiente reduziu o desmatamento consideravelmente, e se você ver a produção, o PIB da Amazônia nesse período, ele mais do que dobrou, porque as pessoas naquele momento entenderam que era o momento de aumentar a produtividade e que era a hora de pensar em ganhar dinheiro com o que eles já tinham desmatado. E não precisavam desmatar mais. E isso foi possível. Aí agora vem todo um discurso que bota todo esse trabalho a perder, o desmatamento aumenta, a produção continua no mesmo patamar e a produtividade cai, porque as pessoas têm essa falsa ideia de que a Amazônia tem terra que não acaba mais. Inclusive, obrigado, doutora. Nessa entrevista que estava com a Miriam Leitão, eu não lembro se foi ela, um dos pesquisadores de Amazon comentou que a pecuária ela está muito avançada, né? Você pode controlar através de chip, não sei se coloca na orelha do boi, alguma coisa assim. Você tem como mapear a origem de qual fazenda veio aquele boi e que poderia utilizar a mesma tecnologia Isso. na madeira. O que a senhora acha sobre isso? É super certo, é uma tecnologia existente, que não é cara, desde 2005 para boi, né, que assim, eu trabalho mais com boi. Ela existe e ela só é exigida pelo mercado da comunidade europeia. Então, eu sempre falo nas minhas palestras que se funciona para a comunidade europeia, por que não funciona para os demais mercados, inclusive o nosso, que é responsável por 80% do consumo de carne que é produzida aqui no Brasil. Então, a gente também tem que fazer o nosso dever de casa e começar a ser mais exigente. Eu não quero carne que venha do desmatamento. E isso é possível, sim, para madeira. Você fazer um manejo florestal, colocar um chip, e a partir do momento que ela se desloca, é cortada, é manejada, você vê o movimento dela e confere se ela é legal ou ilegal. Ok, deu uma pequena travada. A senhora está nos ouvindo ou não? A senhora consegue nos ouvir? Alô, alô? Alô? Oi, Rui, você está me ouvindo, Rui? Tô ouvindo, professor. Ah, doutora, a senhora está ouvindo a gente? Alô? Alô, câmbio. Deu uma travada, né? Uhum. Alô, Cortou de alô? novo? Cortou, mas assim, Oi, cortou de novo, doutora, professor? Não te não, ouvindo. voltou, agora está normal. Agora voltou. Alô, alô? Ei, Rui, você está me ouvindo, Rui? Tô sim, professor, normal. Doutora Rita, a senhora está nos ouvindo ou não?
Deu uma travada. Alô? Alô? Ó, Eu saí. ela saiu. Eu acho que ela vai voltar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou agradecer. A gente já tem muito material, viu, Rui? Uhum, tem mesmo, professor. Inclusive, vocês vão poder aproveitar aquele slide dela e transcrever aquilo lá, tá? É material muito rico, tá bom, Rui? Sem problema, professor. Ok? Por exemplo, o que eles estão fazendo sobre a pandemia, todos aqueles dados, aproveite, tá? Sem problema. Oi, voltei, Acho que ela voltei. voltou. Ah, voltou. Então, doutora Eu estava Rita, te mandando mensagem já. eu queria assim, de uma certa, eu quero assim muito agradecer a sua participação. Eu estava comentando com o Rui que a sua fala tem muito conteúdo, muita coisa que nós vamos inserir no nosso artigo, no TCC. Mas assim, uma coisa que eu achei interessante apesar do Brasil ter uma imagem muito ruim lá fora, os projetos da Amazon, elas continuam em dia. Então, de uma certa forma, isso é uma inferência que eu vou fazer, mas nós podemos dizer que a imagem do Amazon, ela tem uma credibilidade tão grande que, apesar desse governo que nós temos, ela não interferiu nos projetos da Amazon? Podemos dizer isso? Eu acredito que podemos. Nós temos parceiros de décadas, e esses parceiros acreditam no nosso trabalho, e sempre que a gente escreve um projeto, eles estão dispostos a apoiar. É claro que tem toda uma equipe com boa formação, com boa experiência na Amazônia. Eu acho que eu tenho menos experiência, que eu cheguei aqui em 2002, né, a primeira vez, então eu tenho quase 20 anos. Então, aí a gente está falando de um Beto, de um Carlos, do Barreto, do Amaral, que além de serem daqui, quer dizer, o Beto não é, mas além de estarem aqui há décadas, eles têm uma experiência e eles são renomados, né, uma credibilidade muito grande. E tem a Brenda, que chegou também há 20 anos e que só fez somar e investiu na educação dela, de forma que ela voltou para... eu digo que a gente volta, quando a gente sai para estudar, a gente volta para doar não, para devolver. A gente iniciou a nossa formação. Então, todos nós voltamos e vamos na Amazônia. E isso ajuda a nos dar credibilidade, com certeza. Ok, muito obrigado, doutora. Parabéns, né? Porque 30 anos é uma história de muito trabalho, né? É um trabalho sério, é um trabalho de ética, e principalmente eu acredito que ele tem um propósito muito grande, que é a questão da preservação do meio ambiente, né? Eu sempre digo que o desenvolvimento sustentável aqui no Brasil é meio que uma utopia, né? Meio que, sei lá, uma coisa assim, meio que... Mas o Amazon, ele está realmente colocando em prática os conceitos do desenvolvimento sustentável, né? A senhora até comentou sobre a sua filha, né? Então, eu quero, assim, poxa, parabenizar o trabalho de vocês, né? Parabéns, assim, pela credibilidade, e que vocês possam continuar desempenhando essa função que tem sido uma grande contribuição, né, no nosso meio ambiente. Então, parabéns, tá? Manda um grande Obrigada. abraço para a Verônica, né, para toda a Mando, equipe, sim. para toda a equipe. E eu queria depois, uma hora, marcar um encontro com a senhora, se for possível, quem sabe para um projeto para o meu doutorado, viu, doutora? Maravilha, que bom. Eu Que fiz ótimo. eu fiz o meu mestrado no NAIA, e aí eu estou sentindo falta de começar a estudar, e de repente a gente poderia usar o Amazon como um projeto de doutorado, né? Quem sabe, né? Que bom, maravilha. Estamos por aqui e estamos abertos assim, a mais conversas. Parabéns por conduzir essa garotada aí mais jovem. Rui e os demais, eu espero que vocês aproveitem
essa mentoria do professor e sigam em frente, sim, superando os desafios e conseguindo fazer um futuro melhor para vocês e para os seus descendentes. Ok, muito obrigado. Olha, com a sua participação nessa live, os alunos vão tirar 10, viu, nesse TCC, com louvor. Tá bom, tá, joia. Okay, um abraço, gente. Ok, muito obrigado. Muito obrigado, doutora. Eu faço das palavras do Suzuki as minhas também, parabenizar todo o trabalho da Amazon em si, mas nesse momento também agradecer muito para a senhora ter dado um pouco do seu tempo para a gente, para ter vindo aqui conversar comigo, esclarecer algumas dúvidas. Muito obrigado, Suzuki, também por fazer essa ponte para a gente, entrar em contato, e é isso, só agradecer no momento também vocês dois por esse momento. Ok, muito obrigado. Obrigada, Um grande gente. abraço. Sucesso para vocês. Abraço, obrigado, tchau.